Olá, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês mais uma aula de geografia e o assunto de hoje é muito importante. Vamos trabalhar um pouco sobre a relação da geografia com as doenças, ou melhor, com a epidemiologia de doenças transmissíveis. Inicialmente, faz-se necessário distinguir os conceitos, então, de surto, epidemia e pandemia, né? Conceitos que a geografia ajuda a responder, pois está ligado principalmente com a escala de abrangência, então, das doenças. O surto, ele ocorre mais localmente, né? E acima da expectativa das autoridades locais. Então, isso pode ser considerado um surto, né? Já a epidemia, ela acontece de uma forma mais abrangente, né? E não somente num local específico como o surto, mas também em outras regiões, né? Embora a gente tenha epidemia municipal, que pode ocorrer em vários bairros, a epidemia estadual em vários estados, temos também a epidemia nacional, que ocorre em vários estados, a exemplo da dengue, né? Agora, o pior dos cenários é a pandemia, né? Em que vivemos atualmente. Com a Covid-19, que já ceifou milhares de vidas em todo o mundo. Então, o conceito de pandemia, geograficamente falando, é um cenário bem assustador, né? Podemos ver nesse momento. Pandemias, surtos, epidemias sempre aconteceram, né? Eu tenho um caso bem interessante que eu vou contar para vocês, que foi o surto de cólera, que aconteceu inicialmente, né, na Índia, no século XIX, né, se alastrando para além de suas fronteiras, como Ásia, Europa, África e América do Norte. Então, inicialmente ela se deu na Índia, porém depois o surto foi para além das suas fronteiras. E acredita-se que ele perdurou de 1837 até 1863, né? Matando então na Rússia, por exemplo, mais de 1 milhão de pessoas, em Londres, mais de 10 mil mortes e na Grã-Bretanha, mais de 23 mil mortes, né? Então, esse surto da cólera, inicialmente ocorrido na Índia, se alastrou para outros continentes. Em 1854, porém, um médico que trabalhava na periferia de um bairro de Londres, o Dr. Joe Snow, suspeitou que a transmissão da cólera, que na época ainda não levava esse nome, mais tarde ela ficou conhecida como cólera, mas ele suspeitou na época que a transmissão estava vindo da água, né? Estava sendo transmitida então pela água. Como ele chegou a essa conclusão? Ele pegou plantas do bairro, uma planta do bairro em que ele atendia esses casos e pontuou, né, de acordo com a localização de vivência dessas pessoas, né. Ao final deste mapeamento, ele notou uma aglomeração em torno de poços nesse bairro, né? Então, as pessoas que estavam doentes se localizavam no entorno ou próximo a esses poços de água. Imediatamente, então, o Dr. Joe Snow solicitou às autoridades locais para que fechassem tais poços, pois ele suspeitava que a transmissão da cólera estava vindo, então, pela água. Ao fecharem esses poços, incrivelmente, os surtos desta doença diminuiu neste bairro. Joe Snow ele é considerado, inclusive, um dos pais da epidemiologia, né? E esse estudo foi muito importante para a saúde pública e, sobretudo, para a geografia, né? Associar, então, os casos de ocorrência do surto com a localização geográfica das pessoas. Mais tarde, então, a partir da década de 30,
a geografia e a epidemiologia se aproximam, a fim de estabelecer então a causalidade de doenças, principalmente de cunho bacteriológico, vividas e bem preocupantes naquela época. Surge naquele momento, então, o paradigma da tríade ecológica, homem, agente e ambiente, né? Uma teoria defendida por Pavlovsky em sua obra A Teoria dos Focos Naturais das Doenças Transmissíveis. Essa teoria, ainda que restrita aos nossos dias, né, aos dias atuais, digamos assim, ela foi bem importante, pois mostrou a importância da análise do espaço como categoria da epidemiologia de doenças transmissíveis, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, surtos epidemiológicos internacionais fizeram pesquisadores então europeus e norte-americanos retomarem a análise em geografia para compreender a epidemiologia dessas doenças transmissíveis. E aí, inúmeros trabalhos, inúmeras frentes de estudo surgiram relacionando a geografia com as doenças. Vários desses trabalhos buscavam, sobretudo, enfatizar a história, definições, métodos e objetivos da geografia da saúde, né? A febre hemorrágica, por exemplo, que é causada pelo vírus Ebola, altamente mortal, também fez pesquisadores direcionarem atenção para a análise do espaço geográfico. São inúmeros estudos, eu posso deixar as referências desses estudos abaixo do vídeo para vocês conferirem mais tarde. Historicamente, foram então diversos trabalhos nessa perspectiva oferecida pela geografia. E essas pesquisas mostraram resultados bem importantes das relações causais então entre doenças e seu meio de propagação. Com os avanços tecnológicos, pessoal, tudo mudou. As respostas chegaram mais rápidas, né? Então, com esses avanços expressivos, então, no desenvolvimento de ferramentas tecnológicas e softwares de estatística, ocorreram mapeamentos digitais baseados nos sistemas de informação geográfica. Então, aquele mapeamento que John Snow fez lá atrás, em 1854, agora ele é feito só que de uma forma digital, né, onde a gente tem então rapidamente as informações de propagação das doenças. Então os pesquisadores eles têm coletado, gerenciado e reproduzido dados espaciais com notável eficiência, revelando características epidêmicas das doenças infecciosas. Né, pessoal? Isso é tão importante e agora eu quero trazer a reflexão para o atual momento de pandemia da Covid-19 que estamos vivendo aqui no Brasil. Né? Inicialmente, sabia-se que o vírus, com a chegada do inverno em algumas regiões do país, poderia ser altamente mortal. Né? Claro que atualmente não é o que estamos contemplando. Né? A região norte e nordeste do país estão com sérios problemas dessa doença. Eu trouxe aqui alguns dados, né? Cidades com maior mortalidade pela Covid-19, né? O número de óbitos por 100 mil habitantes. Então, verifica-se que, por exemplo, Amazonas, no Pará, no Ceará, em Pernambuco, são os maiores... a maior ocorrência dessa doença está lá. Por quê? Né? Ainda nos faltam respostas. É uma doença, relativamente nova, sem causas ainda definidas, né, de fato, que faz com que ela se dissemine tão rápido no espaço entre as pessoas. Né? Obviamente, a gente sabe que a região norte e nordeste do país são regiões ainda com saneamento básico ineficiente, né? São vários os problemas que eles ainda enfrentam nesta ordem, principalmente de saúde pública, né? Talvez possa estar ligado a isso, né? As aglomerações também, que são muito importantes, né? Que é o principal foco, então, da propagação dessa doença. Mas também precisamos levar em conta as características geográficas dessa região, né? O que será que está contribuindo
de fato para a propagação dessa doença. Inicialmente sabia-se que em ambientes mais frios, né, esse vírus poderia ser altamente mortal. No entanto, a região norte e nordeste do país são regiões relativamente quentes, mas também mais úmidas, né? Será que isso tem a ver? O que está contribuindo para que essa doença seja altamente mortal nessas regiões, né? Então, diante dessa análise, dessa reflexão geográfica, né, que devemos fazer, tem alguns trabalhos aqui que eu quero mostrar para vocês, né, relatar, que são importantes e trabalham mais ou menos nessa linha, né, relacionando então essas doenças com a geografia. Tem um trabalho de um autor, o Boulos, de 2020, em que ele faz um rastreamento geográfico e mapeamento da doença do coronavírus, Covid-19, epidemia respiratória aguda grave e eventos associados em todo o mundo, como as tecnologias GIS do século 21 estão apoiando então a luta global contra os surtos e epidemias. Então é o trabalho desse autor que eu vou deixar depois acessível para vocês, tá? Tem um outro trabalho aqui que é do Eunice, de 95, em que ele fazia uma relação, então, de curto prazo entre temperaturas de inverno e mortalidade por doenças cardíacas na cidade de Cabo. É um outro estudo, então, com relacionando aspectos geográficos. Kirby, em 2017, ele publica um trabalho sobre os avanços na epidemiologia espacial e sistemas de informação geográfica, né? Então, a tecnologia a serviço da saúde pública, né? Ling também, em 2018, ele relata no trabalho um mapeamento das mudanças epidêmicas e os riscos de febre hemorrágica com síndrome renal na província de Shanxi, na China, entre 2005 e 2016. Então, nesse trabalho ele fez um mapeamento espaço-temporal desta doença, então relacionando com a localização geográfica dos casos, né, da ocorrência dos casos. Pavlovsky, como inicialmente já foi trabalhado, mostrado para vocês, né? Então ele publicou a obra onde estava então o paradigma da tríade ecológica, né, entre o meio ambiente e o homem, o status atual da teoria da focalidade natural das doenças humanas, né? Então essa foi a contribuição então desse autor, relacionando então a geografia com a epidemiologia de doenças. E os trabalhos são inúmeros, pessoal. Tem um aqui do Zhang, de 2019, bem recente, onde ele faz uma análise temporal e previsão a curto prazo da incidência, então, de doenças na China. Muitos trabalhos, inclusive, como se observa, são realizados, então, com análise na China, né? Porque lá, na maioria das vezes, é que esses surtos, essas epidemias surgem, né? São inúmeros os trabalhos, então, que abordam a geografia, seus aspectos geográficos, principalmente de localização, de clima, com os surtos de doenças, tá? Então, pessoal, é muito importante a gente estar ligadinho, né, nos estudos, então, que a geografia, nessa perspectiva que a geografia pode nos proporcionar para entender um pouquinho melhor sobre essas pandemias. Diante desse resgate de ideias, então, e do atual contexto mundial, onde peguei aqui o dado de que são mais de 370 mil pessoas mortas em todo o mundo pela Covid e mais de 6 milhões infectadas, né? Então, diante desse contexto, né, a geografia da saúde, ela pode trazer informações importantes sobre as tendências de propagação desse vírus. Como já foi relatado, não há no momento um estudo que entrecruze aspectos geográficos e ambientais aos surtos desta pandemia. Sabe-se apenas que se adaptou bem de forma diferenciada em relação às condições ambientais e climatológicas do Brasil e com alteração da epidemiologia genômica do vírus que apareceu inicialmente da China. Então o vírus, há especialistas afirmando que ele sofreu uma certa mutação em relação à China. Por quê? Será que a geografia tem a ver com isso? Né? É preciso pensar.
Então, integrar informações geográficas, sobretudo, é importante para apresentar a evolução dos patógenos virais e traçar estratégias eficazes de vigilância em saúde pública. Assim, regiões geograficamente distintas e a regularidade de seus aspectos geográficos, ambientais, climáticos e de políticas públicas podem indicar sobremaneira associações com surtos e revelar uma multicausalidade da propagação acelerada dessa doença. Então, pessoal, a aula de hoje era essa. Se você gostou, por gentileza, deixa seu like, pode deixar seu comentário, sua dúvida, sua sugestão, sua crítica. É muito importante, ok? Tchau, tchau!